imenso estar novamente gravando o nosso 6º episódio do Bate-Papo com a Bibi. E hoje, um fato inédito está acontecendo. Vamos ter o mesmo convidado pela 2ª vez. Por quê? Porque o assunto que ele domina é muito instigante. Tivemos vários pedidos de colegas, de ouvintes, para dar continuidade ao assunto. Nós vamos falar do assunto do 4º episódio, OVNIs, objetos voadores não identificados. E o meu amigo Márcio Maciel Monteiro, que é um especialista, aliás, mais que especialista, ele é um apaixonado pelo assunto, generosamente, como é o costume dele, aceitou vir novamente para contar um pouquinho mais da experiência que ele tem do assunto. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço a oportunidade, né? Vocês me chamarem duas vezes, é porque o assunto foi muito bom, né? E a gente está aqui para dar essa continuidade aí que as pessoas querem. Vamos lá. Ai, que maravilha! Eu estou ansiosa para saber um pouco mais. Aliás, no final do nosso programa, você estava falando um pouquinho sobre o espiritual, não é? Tem alguma relevância? Tem alguma coisa ligada? Ou eu que entendi mal? Como que funciona? Não, você não entendeu mal. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nós somos espíritos encarnados na Terra. E nas outras moradas também tem um monte de irmãos nossos, espíritos vivendo experiências. É tipo assim, fases de uma escola. Primário, segundo grau, o que mais? Faculdade, pós, é isso. As escolas, os mundos habitados, eles são verdadeiras escolas de evolução individual, porque aqueles seres que ali estão, eles estão se desenvolvendo, eles estão evoluindo. E aqui na Terra é a mesma coisa. E pasmem, gente. Aliás, não pasmem, não. Vocês estudem, vocês vão ver. No nosso meio, tem um monte desses seres de outros mundos encarnados aqui. E nós não somos da Terra. Nós viemos de outros lugares. E estamos aqui na Terra porque, no momento atual em que estamos aqui, o planeta nos fornece uma série de perspectivas para que a gente evolua. Onde? Dentro das dificuldades, dentro dos reencontros de amores, amizades, sucessos, insucessos, que Márcio, eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que nós vivenciamos, experimentamos, é para a nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal. Então, estamos aqui na Terra, viemos de outros mundos, acreditem ou não. Tem gente que fala assim, eu queria ver um extraterrestre. Olhe-se no espelho. Márcio, eu não sou extraterrestre. Você que pensa. Você que pensa. Tá certo. Se olhar por essa perspectiva que a gente veio de outros mundos, com certeza. A nossa morada maior não é a Terra, é o universo e as suas infinitas dimensões. É isso. Eu, por exemplo, entendo isso, mas tem gente que não consegue entender e eu respeito isso. A gente tem uma idade de evolução, né? Tanto que é impossível você fazer uma criancinha entender como fazer um ovo se ela tem 1 ano, né? Então, é a idade emocional, mental que a gente tem que faz com que a gente compreenda mais ou não. E muitas vezes também é quando a gente se inteira do assunto, se interessa, vai atrás. Eu, depois que conversamos, eu andei lendo bastante e vi que realmente a coisa é séria. Vi pessoas, ufólogos, né, que falam com muita certeza
dos Sim. moradores de Júpiter, de Marte, e etc, etc, etc. Mas o programa hoje é seu. Então, se você lembrar de algo inusitado, algo que você acha que vai despertar, assim como despertou em mim a curiosidade e a pessoa buscar mais, pode contar. Bom, eu estava assim, pensando em algumas coisas. Aí me veio um fato que aconteceu comigo na década de 80. Eu fui convidado por um amigo nosso a visitar a fazenda da família. E adoro interior, adoro mato, tanto é que eu moro num sítio. E lá eu conheci um empregado dele, né? Que era uma pessoa muito bacana, inteligentíssimo, mas extremamente simples, mas de uma inteligência, de uma alegria que contagiava. E nós estávamos assim à noite, sentados à margem do rio Paraíba, que cortava a fazenda. E aí eu olhei assim para o céu, aquele céu maravilhoso, estrelas quase que caindo em cima da gente. Aí eu virei-me para esse senhor e disse assim, ele tinha acabado, inclusive, de chegar de barco, né, com peixe, me deu até um peixe. Aí eu olhei assim para cima e falei assim para ele, nunca viu nada diferente nesse céu aí, não? Eu tomei um susto porque o semblante dele mudou. Ele ficou com um semblante pesado, era uma pessoa muito alegre, ria muito, tudo era motivo de farra e ele fechou. Você. Aí ele disse assim, você conhece a região tal? Aí eu falei que sim, porque eu tinha passado a cavalo lá. Ele falou, eu, a minha esposa e meus 3 filhos, nós estávamos indo para um aniversário de um amigo nosso que mora ali para aquela região. E a minha filha mais velha, de repente, parou e lá a estrada era estrada de chão, escura. E eles foram andando e nisso ela parou e olhou para o céu e viu uma estrela que chamou a atenção dela. E ela virou-se para o pai e falou, pai, olha lá. Quando ele virou, que olhou, aquilo caiu em cima deles, numa velocidade imensa. Era uma nave, uma pequena nave. Ela desceu numa velocidade absurda, chegou a pouquíssimos metros deles, a menina caiu no chão e desmaiou. Aí ele falou assim, eu não gosto nem de falar a respeito disso, porque a minha filha nunca mais foi a mesma, ela nunca mais ficou normal. Para a gente ver como é que o fenômeno ele é importante para a gente. Acontecem coisas o tempo inteiro. Agora nós estamos aqui batendo papo e no planeta estão ocorrendo milhares e milhares de avistamentos, abduções, encontros pessoais o tempo inteiro. E isso, as pessoas pensam que isso é de agora, não é não. É desde que as humanidades começaram a grafar. O que é isso? A escrever, pintando em cavernas, depois desenvolvendo a grafia em todas as humanidades que passaram por aqui, todos os aglomerados humanos têm fatos a narrar sobre a, o encontro com esses seres, a interferência deles na nossa vida. Se formos lá para a literatura indiana, nossa, vamos encontrar lá o Vimana. O que era Vimana? Vimana é o que a gente hoje chama de disco voador. Muitos daqueles templos que a gente vê extremamente bonitos, muito bem ornamentados, são cópias de naves que de seres de outros mundos muito mais evoluídos que tinham assim uma ligação tremenda com a humanidade da época. Os índios americanos, os nossos índios aqui no Brasil, todas as civilizações, todas tiveram contato com discos voadores e com seus tripulantes. Na Bíblia tem? Tem. É só lermos com atenção. No Novo Testamento, no Velho Testamento, nós vamos ver lá. Eles narrando da forma que eles entendiam, porque não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Ezequiel. Estava eu às margens do rio Quebar. Um vento tempestuoso veio do norte. Tive uma visão de Deus. Deus era redondo como o casco do novilho,
desceu dos céus e pousou. E sobre ele pousou outro. E abriu-se uma porta. Então, existem 3 parágrafos depois dessa narração. Ele viu uma coisa que se transformou em 3. Ele primeiro viu sair de dentro daquilo um monstro. Quando andou mais um pouco para perto dele, ele viu aquele monstro virou homem, porque ele viu cabeça, tronco e membros. Quando chegou perto dele, que falou com ele, que interagiu com ele, virou anjo querubim. O que é isso? O que é isso? A estrela de Belém. Gente, pelo que a gente conhece minimamente de astronomia, a gente sabe que é impossível esse fenômeno. Uma estrela se deslocar no céu e guiar pessoas até o local do nascimento de Jesus. Isso é impossível. E realmente era uma nave irradiante que estava lá guiando lá a turma, é ali, ó. E outras coisas. Moisés guiou o povo judeu por 40 anos, né, no deserto. E uma certa feita eles pararam em determinado local, o vale eu não me lembro o nome, e ele falou, olha, eu vou lá em cima conversar com Deus. Lá em cima era no Monte Sinai. E ele foi, ficou 40 dias e 40 noites lá. Comendo o quê? Bebendo o quê? As necessidades fisiológicas a gente pode fazer ali atrás da pedra. Mas o que ele ficou fazendo 40 dias e 40 noites? E é interessante que o povo que estava lá embaixo, no vale, durante o dia olhava lá para o Monte Sinai e via uma nuvem que ficava parada em cima do monte. Bom, gente, eu gostaria de chamar vocês à razão. Onde é que nessa pequena fase de nossas vidas alguém já viu em cima de um monte, de um morro, uma nuvem ficar 40 dias e 40 noites? De dia ela era nuvem, e à noite aquilo se encandecia como o âmbar, ficava vermelho como o âmbar. O que é isso? Aí depois ele desceu, né, trouxe lá as tábuas, né, com os mandamentos todos, e teve que subir de novo, porque o povo tinha criado lá o bezerro de ouro, mas, enfim. O mais bacana disso é que negócio era esse? Hoje em dia, nós vemos avistamentos em que as naves se envolvem como se fossem nuvens para se camuflar. E nós vemos também as naves irradiantes, que irradiam luz. Aí tem filmagem à vontade aí na internet. Muita coisa. Então, aqueles fenômenos que eles viam lá atrás, naquela época, hoje em dia a gente vê os mesmos, só que a gente tem uma visão mais dilatada. A gente pode dizer, ó, isso é... Peraí, aquilo ali é uma máquina. E na época deles não tinha máquina. Então é isso. O Vaticano sabe da existência dos extraterrestres? Sim, eles sabem. Tanto é que o Papa disse que se eles viessem pessoalmente à Terra, a Igreja Católica os receberia de braços abertos. Um Papa falar isso. Então, gente, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Eles nos governam, nos dirigem, nos ajudam o tempo inteiro, o tempo todo. E estão por trás da nossa evolução por aqui, inclusive na nossa genética. Eu estou fazendo esse pupurri de informações porque isso é uma coisa muito, muito ampla, é um assunto amplo demais. Quando foi feito o projeto Genoma e que ele findou-se, os cientistas ficaram estupefatos, porque eles sabem que certos genes servem para algumas coisas. E a grande maioria da nossa genética, eles não sabem para que esses genes servem. Nós somos a única espécie na Terra que temos um fator sanguíneo que é inexplicável pela ciência, que é o O negativo. Os cientistas chamam esse fator de o sangue das estrelas, ou sangue alienígena, porque eles não sabem de onde veio. Então, foi feito um estudo com todas as espécies que são conhecidas e não se achou esse fator. Então, é um fator sanguíneo que veio de fora. Eles chamam, os próprios doutos cientistas chamam de
o sangue das estrelas. E não sei por que Papaizinho do céu me deu isso, mas eu porto o O negativo. E a grande maioria das abduções que são feitas no mundo são feitas com pessoas que têm olhos claros e pessoas que têm o fator O negativo, homens ou mulheres. E aí? O que é isso? É Mas muito você, pessoalmente, nunca foi abduzido, não é? que eu lembre, não. Que eu Ah, lembre, sim. conscientemente, não. Mas quando a gente sai do corpo, o que é sair do corpo? Para que as pessoas entendam. O sono, quando você vai dormir, a gente sai do corpo. Quantas pessoas já não tiveram aquela experiência de estar dormindo e, de repente, sentir cair na cama? É a volta rápida do espírito ao corpo, por algum motivo. Viu alguma coisa que não achou legal, enfim. Então, essa questão de voltar ao corpo, de sair do corpo, de desdobrar voluntariamente ou não, ou pelo sono, faculta muita coisa aos seres que têm corpos diferentes dos nossos e dos próprios espíritos. Os espíritos falam que o dia de vocês encarnados, a noite é nossa. Porque eles aproveitam para estarem juntos, para fazer as intervenções. E todas as minhas idas às naves, eu estava na cama, meu corpo estava na cama e eu estava fora do corpo. Inclusive, eu conheci dentro de uma nave uma pessoa, essa história é muito bacana, isso aconteceu no meu trabalho, mais ou menos era umas 9h pouca da noite, a minha mesa ficava virada assim para a porta e uma pessoa me ligou. Aí eu atendi e fui passando as informações e tal, e a pessoa batendo papo comigo e tal, tal. Daqui a pouco que eu olho, gente, olhar é pela visão espiritual. Tinha uns 20 camaradinhas, baixinhos, de olhos grandes, corpos franzinos, cabeças grandes. Uns 20, Gente, assim, ali na minha frente, olhando para mim. Aí eu virei-me para a pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas é uma mulher. Virei-me para ela e falei assim: desculpa, vamos interromper a nossa conversa, que eu preciso te perguntar uma coisa. Aí ela: o que que é? Eu falei: o que que você tem a ver com extraterrestre? Ouvi aquele silêncio. Aí eu: fulana, o que que você tem a ver com extraterrestres? Eu não gosto de falar a respeito desse assunto. Eu falei: se eu fosse você, eu começava a falar, porque tem uns 20 amigos seus aqui na minha sala, aqui no meu trabalho, que vieram saber o que que a gente está conversando durante esse tempo todo. Eu os gente, conheço e eles também me conhecem. Aí ela contou que ela tinha um tio que tinha uma fazenda no interior do estado do Rio, que os ufólogos, inclusive, iam para lá para fazer pesquisa de tanto avistamento que tinha lá. Quando ela falou desse tio, eu falei: peraí, seu tio era alto, moreno, cabelo preto, liso, entremeado de fios brancos. Ele gostava muito de usar calça jeans e camisa quadriculada. Ele era alto, magro e moreno. Ah, você conheceu meu tio? Eu falei: conheci, dentro de uma nave. Descrevi o tio dela. E aí ela começou a me falar uma série de coisas. Inclusive, ela teve um contato com uma nave, ela e o tio, quando estavam lá na fazenda. Eles foram caçar coelhos à noite. E aí eles subiram o morro e desceram. E quando chegou embaixo, tinha um grande pântano, um brejo, né? E aí ela parou, daqui a pouco: tio, o que é isso aqui? Eles estavam diante de uma nave discoide flutuando sobre os juncos. Aí ela falou: o que é isso? Aí ele: ah, são os nossos amigos. calma, Ela, não. ela, calma dele, porque ele já estava acostumado. Ela ficou em choque, né?
Aí Sim. disse que aquilo ali acendeu uma luz embaixo, começou a fazer um zumbido, como se fosse um motor elétrico, e aí, assim, um piscar de olhos, aquele aparelho que estava ali incandesceu, subiu e virou uma estrela no firmamento. Mas assim, em 1, 2 segundos no máximo. Só que a gente batendo papo, e eu não quis fuçar muito isso nela, porque isso é bom quando você está num ambiente controlado, foi o lapso de tempo que aconteceu com ambos e eles não sabem. Eles não se deram conta que eles entraram na nave, não sei o que houve lá, e depois eles foram colocados no mesmo local, e para eles não se passou tempo nenhum. Eles viram a nave e se viram sair. Mas existe um lapso de tempo em que eles Mas estavam ali. você está falando que eles entraram na nave e não têm a ciência disso, é isso? Sim, porque eles conseguem fazer com que a gente esqueça. A gente vivencia, experimenta estar junto com eles. Tem, inclusive, a grande parte das abduções, né, que é o fato de você ser levado para a nave sem o seu consentimento. A maior parte são traumáticas, né, porque as pessoas se veem diante de um fenômeno diferente, de seres diferentes, que fogem o nosso dia a dia, né, o que a gente tem na cabeça de pessoas, né? Ah, Márcio, mas são todos esses assim, com biotipo, olhos grandes? Não. Existem seres que as pessoas falam assim, eles são idênticos a nós. Eu já falo o seguinte, nós é que nos parecemos com eles, porque eles são os nossos avós. Gente, a gente for estudar a história, voltando lá, né? A história. Tudo que a gente aprendeu no colégio está errado. A história da nossa humanidade presente e das passadas tem tudo a ver com nossos irmãos das estrelas, que vivem aqui na Terra. Hoje, saem mais naves daqui para o espaço do que vêm de fora para dentro. Dito sabe por quem? Pela NASA e pelas Forças Armadas americanas, a Marinha e o Exército. A Marinha, então, é mestre nisso. Eles sabem que saem mais naves da Terra para o espaço do que do espaço para a Terra. Existem bases no fundo dos mares, dentro da terra, isso todos os governos sabem. Foi como eu falei na outra vez, todos eles sabem, todos sabem. Então, a Marinha americana, né, as Forças Armadas americanas como um todo, estão liberando e estão autenticando as informações, dizendo, olha, isso aí foi real, foi filmado por um dos nossos caças ou por vários caças, era um aparelho que nós não temos uma tecnologia como essa. Imaginem, uma nave dessa voar a 30 mil quilômetros. É impossível, a gente não tem nada que chegue perto disso. Nada, nem. Primeiro, que não dá nem para botar um piloto ali dentro. Segundo, que a gente não tem nem um aparelho, nem um míssil, nada, nada, nada que não seja, por exemplo, tripulado e que possa viajar a 30 mil quilômetros. Não tem, não tem, não tem, não tem como. Então, eles têm uma tecnologia extremamente avançada, foge à nossa compreensão. Na semana passada, eu estava vendo um vídeo de um ufólogo que faleceu recentemente, que é o Gevaer, e ele dizendo que ele teve contato com um senhor que trabalhou na inteligência americana, era ligado a isso, e ele já no apagar das luzes, ele morrendo. E aí o pessoal fala, né? Porque não tem nada mais a perder. Aí disse o seguinte, que ele ficou 30 anos pesquisando uma nave que foi capturada pelo exército americano. Ele ficou 30 anos pesquisando para ver como é que aquilo ali funcionava. Eles não achavam nenhum motor nela. E não sabem como é que ela funciona. Não sabem até hoje. Não tinha motor. Como é que isso aí
Isso foge ao que a gente entende como locomoção. Não tem algo semelhante. E, pulando dos americanos para os brasileiros, nós tivemos aqui no Brasil, na década de 80, a Operação Prato, que aconteceu na ilha no arquipélago de Anavilhanas, na ilha de Colares, em que acontecia o seguinte: depois de certa hora, à noite, uma nave ou várias naves apareciam e as pessoas recebiam um jato assim, três pontos luminosos assim, no peito, e desmaiava daquilo ali, ficar com marcas, ficar queimado e tal. Aí a coisa tomou um vulto tamanho, as pessoas já estavam saindo de lá, não queriam mais morar lá, e aconteceu que isso bateu até os ouvidos do comando da aeronáutica local e depois comando aqui no Rio. E eles mandaram para lá um grupo de soldados, todos eles foram subordinados à época, um capitão chamado Uirangê Holanda, que fez um trabalho fantástico, filmou, bateu foto de nave, dos seres. Os seres começaram a interagir com eles. E não teve esse negócio de militar dar tiro, não, apesar deles terem ido fortemente armados, mas não houve agressão, não houve tiro, não houve nada que pudesse comprometer o trabalho deles. E chegou um ponto que até o Irangê, Holanda, do próprio bolso, começou a comprar filmes para poder registrar, né? E isso foi, depois essa operação foi encerrada, entre aspas, porque logo assim que os brasileiros saíram, os americanos vieram, e nada mais foi dito a respeito dessa operação. Só que tem muita coisa, tem muito material. Agora, os mais contundentes, que mostram os seres, que mostram a nave bem de perto, a aeronáutica não liberou. Ela não soltou. Exército, caso Varginha, também não liberou nada e diz que o caso Varginha não aconteceu. Bom, se ele não aconteceu, como é que pode o nosso Exército abrir um processo de investigação de alguma coisa que não aconteceu? É estranho um processo militar para ver isso. E o Exército diz: não aconteceu. A Marinha do Brasil também não divulga nada, e a gente tem o fato daquele disco voador, daquela nave que tinha forma de Saturno, que foi fotografada por um fotógrafo daqui do Rio de Janeiro, que estava junto com eles, na Ilha da Trindade. Era uma nave que parecia com Saturno, e foi fotografada durante o dia. Então, gente, a gente tem que parar e ver até quanto a gente está sendo enganado. Nos omitem as informações. A população precisa saber. E agora os governos estão começando a soltar. Por quê? Eu acredito, eu e os outros colegas, a gente acredita que está para estourar uma coisa muito séria aí, relacionado a isso, em que não vai dar mais para as autoridades da Terra falarem assim: não, isso não existe, isso é um fogo fato, é um balão, enfim, não vai ter como, porque eles vão aparecer em massa, para todo mundo ver. E não vai ter como esconder, não vai ter como esconder. Mas, Márcio, se você me permite, eu também acredito que o muito de não se permitir que se fale é o medo de alarmar a população. Como Sim, atualmente a mente humana já está bem mais evoluída, eu acredito que aos poucos isso vai ter que ser falado, e eu acredito sim nisso que você está falando, que algo assim, um cataclisma, vamos dizer assim, não para amedrontar, mas eu acho que qualquer dia, menos dia, isso vai ocorrer sim. para dar um choque de realidade, porque a gente está Com nessa bolha, né? certeza.
Ai, nós somos os únicos seres inteligentes do universo. Gente, isso é um pensamento tão grosseiro, tão cego, que não tem como. Um Poxa, egoísmo imenso, né? Medonho. o Criador criou esse universo enorme, cheio de sóis aí, a gente vê à noite um montão de sóis, e em volta daqueles sóis tem um montão de planetas. A própria NASA já descobriu mais de 100 mil planetas onde a vida poderia existir, que seriam planetas que estariam naquela faixa de vida, como está nosso planeta Terra, onde fica a Terra e Marte. Eles chamam de faixa de vida. E aí? Quer dizer que o Criador é tolo? Ele criou essa universão cheio de planetas. Para quê? Não, para a humanidade da Terra, a maravilhosa humanidade violenta da Terra. O nosso Vamos planeta aguardar. Nós veremos. perigoso. O nosso planeta é muito perigoso, porque a humanidade que agora habita é uma humanidade belicista. Tudo que a gente não entende, a gente atira. A gente atira. A gente não se dá o conhecimento da novidade. Se aparecer um monstro, né, um monstro aquático, nas águas do rio Amazonas, igual aquele caso do monstro do Lago Ness, na Escócia, não tem que matar, destrinchar ele todo, abrir como é que não funciona. E nós somos assim. Nós somos assim com o nosso semelhante de humanidade. A gente faz atrocidades. E com eles? Que, como eu disse na outra fala, né, eles nos amam profundamente. Profundamente. Eles esperam que a gente chegue ao grau de amor nós tenhamos uns com os outros, para que eles um dia possam, assim, ó, tomar o chá, como eu falei antes, tomar o chá da tarde nas nossas casas, de Que forma maravilha! natural. Bom, Márcio, nosso tempo está se esgotando. Esse assunto realmente é muito instigante. Eu vou agradecer mais uma vez você e vamos pensar numa live, não? Tá bom? Vamos sim, a gente organiza os temas para não ficar muito popurrí, pega uma coisa, pega a outra, a gente pega umas duas, três coisas, funde E e vamos sim. condensa. Vamos sim, tudo pela verdade. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que É agradeço. brilhante como sempre. Eu que agradeço. Esses 60 anos aí que eu fiquei lendo, ó, tá vendo? Esse Fantástico. livro aqui fala sobre Operação Prato. É Sim, um sim. livro a respeito dos militares, né? Do trabalho que os militares fazem e escondem a respeito desse assunto. Enfim, assim, para fechar, eu aconselho aquelas pessoas que não conhecem o assunto, mas que querem aprender. Olha, a internet está cheia. Eu indico o livro assim para vocês terem de cabeceira. Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. Para mim, foi o livro que eu comecei. Eu e a grande maioria dos ufólogos do planeta, a gente começou inspirado pelo trabalho do Erich. Então, que vocês possam adquirir esse livro, leiam e não parem nele. Tem muita coisa. Ó, nós temos o History, que passa alienígenas do passado. Nós temos a revista UFO, que é a maior revista de ufologia do planeta, que tem mais tempo sendo impressa, que saiu da cabeça do Gevaert, né, que entrou em óbito mês passado. Enfim, tem muita coisa, gente. E a gente tem aí os encontros, tem as vigílias lá na Serra da Beleza, que vocês podem ir também, sexta, sábado e domingo, e lá acontece coisa. Então, a gente tem muita coisa aí para. A gente tem uma casuística enorme, e a gente tem muita coisa, a gente tem muitos livros, a gente tem muita coisa já feita por pessoas mais experientes. A professora Irene Grenck, o Moacir de Mendonça Uchoa, que era um general, enfim, tantos outros. Então, gente, não nos furtemos a estudar, a abrir nossos corações e mentes,
porque essa novidade vai pegar todo mundo de calça riada. Então, para que vocês não sejam um Nem deles, todos. se preparem, procurem abrir a mente, que vocês vão ver um universo assim, sabe, se abrir para vocês. Vai ser muito legal. Com Um abraço certeza. a todos, muito obrigado. Gente, e agora vamos às dicas de viagem da Vivi. A dica de viagem hoje é uma delícia. Você gosta de muqueca? Muqueca capixaba? Pois é, mas para que ela fique uma delícia, como a muqueca feita no Espírito Santo, você precisa ter a panela adequada. E eu estive nas Paneleiras, que é um ponto turístico, e na realidade é uma fábrica onde se faz as panelas de barro, e vou mostrar num pequeno vídeo desde o início até o final das panelas. Tem um agradecimento especial para fazer a Grace Kelly e ao Jorge Luiz, que gentilmente nos deram a visão de como realmente essa panela de barro ela utiliza a técnica legítima de barro, que obedece os padrões rígidos com argila especial lá do mangue. Vocês assistam o vídeo que vocês vão entender que maravilha de panela é esta, que pode ir no forno, no fogão, no micro-ondas e deixar a sua muqueca com sabor especial. Vamos ao vídeo. A dica de viagem de hoje vai ser aqui direto de Vitória do Espírito Santo. Eu estou aqui na Associação das Paneleiras, que é chamado também de goiabeiras, e eu vou mostrar para vocês como é feita a panela, as panelas de barro com técnicas desde os índios. Pouco foi mudado das técnicas de antigamente. Essas panelas, como vocês vão ver numa entrevista que eu fiz com Grace Kelly, elas podem ir ao forno, ao micro-ondas, pode fritar um ovo, fritar um bife e fazer as famosas muquecas capixabas. Eu estou aqui na Associação das Paneleiras do Espírito Santo, em Vitória, e estamos conversando com uma pessoa extremamente simpática, a Grace Kelly, que vai falar alguma coisa pra gente. Grace. Olá, nosso amigo perguntou qual é a finalidade das panelas de barro. Se é só para muqueca? Não é só para muqueca. Nós temos panelas para feijão, nós temos assadeira para assar um peixe, para assar uma torta. Nós temos panelas fundas para fazer uma galinha ensopada, para fazer um bobó. Delícia! Né? A gente temos panelas de arroz, que também é funda, né? Só que a panela você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fazer carré frito, você faz. Se você quiser fazer um carneiro numa panela, você faz. Se quer fazer um feijão tropeiro, você faz. Para fritura também a gente consegue? Olha, a fritura só não é aconselhado você colocar muito óleo. Se você for passar um bife, você passa. Se for fritar um ovo, você frita. Agora um peixe você não vai fritar, porque você vai colocar uma lata de óleo. Sim. O barro puxa o óleo. Aí vai dar infiltração. Entendi. O barro ele puxa o óleo. Então que legal. Não é aconselhado. Uhum. Né? Mas passar um bife, fritar um ovo. Isso eu não sabia. As nossas a gente só usa para muqueca. Não, você pode fazer uma torta. A sua panela, se for comprada aqui, você pode levar no forno, você pode levar no micro-ondas. Nossa! Você pode botar em cima de uma churrasqueira. Em sério? Que maravilha, entendeu? Grace! Aqui. Agora, aquelas que você compra na estrada já é uma panela de barro torneada, ela é industrializada, ela não é feita à mão, ela não é queimada na fogueira, ela é assada no forno, então ela não aguenta a temperatura. Porque a nossa, como é que ela é queimada, igual os índios faziam, na fogueira, ela chega a 1.000, 1.200 graus.
Então, por isso que ela aguenta o fogo. Que E já as máximo! panelas Estou adorando as saber mais panelas- das panelas de barro. Aí que bom, e as panelas torneadas não. Então, Ô, por isso que a nossa Grace, em panela é matéria assim. de preço, assim, qual é a variação do mínimo para o máximo, a média do... Olha, nós temos panelas de R$ 30, que é as panelas as pirãozinhos que a gente fala, essas menorzinhas para fazer pirão, muquequinha de banana. Nós temos panelas para servir 15 pessoas, que você vai pagar 250. Você tem panela de 60, de 70. Então, assim, cada panela, cada tamanho de panela, por tamanho. Nós fazemos preço por tamanho. Quanto maior a panela, mais cara ela vai ficar. Mas a base é essa, é 70, 80, 100. Geralmente as que mais saem são essas. Galera, olha, estamos aqui na outra etapa da panela, que depois de modelada, ela vem aqui o fogo a lenha. Já conversei com esse artesão Jorge, e olha, ele retira a panela e depois ele leva para aquela mesa ali, aquele stand, e vai pintar a panela. A tinta é de árvore aqui do mangue. Vou mostrar mais perto para vocês como é o processo. Muito interessante. Você estava me dizendo que essa tinta ela é feita de árvores daqui do mangue, não é isso, Jorge? O rapaz vai lá dentro do mangue e extrai essa tinta da árvore. Bate na árvore e tira a casca. Mas não mata a árvore não. Sim, sim. Que legal. Cá, você extrai um pedaço pequeno e depois na água. Sim, e aí? Solta essa cor aqui, ó. Aí daí essa água que joga na panela. Sim, que interessante. E existe essa preocupação de preservação da árvore, né? É tudo feito nos moldes, porque pelo que eu li ali dentro, vocês ainda têm a técnica quase que a original dos índios, não é isso? É original ainda. É original ainda. Então a gente sabe que os índios são os melhores amigos da natureza, não é isso? Então tá. Jorge, e depois daqui quanto tempo leva para ela ficar para venda? Saiu daqui já tá para venda. Saiu daí já está para venda. E para ela ficar fria leva o quê? Horas ou dias? Uma hora, uma hora e meia. Ah, já está. Muito agradecida. Nós estamos batendo essa água aqui, essa água aqui já é fria. Ah, sim. Aí já... Por normal. Sim. Água normal. Aí bate na panela que já tá quente. Sim. Ela pega, já vai sugando já vai esfriando. Sei. Ah, e quando falta algum pedacinho, você pega... Esse aí é a madeira mesmo? Esse é o barro. Ah, esse é o barro. Ah. Tipo assim, dá um buraquinho. Sim. Passa aqui, para não estar quente, ela vai queimar rapidinho esse barro e vai passando. Ai, que... Muito interessante. Muito obrigada, tá? Nada, qual o seu nome? Viviane Lozada. Vou te deixar o link para você ver depois a reportagem, tá? Vou ver lá o canal tudo no YouTube. Tá, obrigada, querido. Tchau. Tchau. Então, espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. Curte lá no nosso canal e aguardemos o próximo episódio.